afeto materno exerce importância fundamental na vida de cada um de nós, principalmente quando se perde o pai muito jovem. Esta é a história de Silene Mercury. Silene teve o pai assassinado e ficou órfã. Sua mãe, Eunice, cuidou de 6 filhos. Silene era a mais nova e neste vídeo de memórias ela nos dá um depoimento importante sobre o seu relacionamento com a mãe Eunice, principalmente a responsabilidade que a mãe teve na educação dos filhos e agiu algumas vezes com energia, com dureza, mas principalmente uma relação de afeto que estabeleceu com todos eles e principalmente com Silene, por ser a mais nova da prole. Minha mãe sempre foi uma pessoa dura, né, rígida em algumas questões. Minha mãe, ela me mostrou muitos valores, que era a integridade. A integridade, minha mãe sempre foi muito íntegra nas coisas dela. Mas a gente sempre dizia que ou sergipana arretada, porque ela tinha um lado dela meio, né, difícil. E ela é minha irmã. Quando você for conversar com minha irmã, eu acredito que você vai ver um pouco de minha mãe, um pouco não, muito de minha mãe nisso aí. O entendimento das coisas, assim, que às vezes a gente queria mostrar para ela uma coisa e ela era muito teimosa. E ela queria fazer do jeito dela, mesmo sabendo que aquele jeito dela, ela poderia não ser legal para ela, mas ela fazia, né? Então a teimosia dela que me deixava assim muito chateada com ela. Às vezes mãe, ela tá sendo teimosa, mãe, faça isso, ela vai ser da melhor. Não, né? O jeitinho dela, às vezes ela brigava comigo, né? Mas eu sempre, ela era a minha musa, sabe? Meu exemplo de vida, meu exemplo de tudo. E eu fui entender, eu fiz o curso de gerontologia justamente para poder cuidar dela. Claro que eu já fui num futuro. Aí eu fiz o curso de gerontologia porque eu queria entender minha mãe. Eu queria entender a dinâmica de minha mãe. E ajudou bastante, ajudou muito. Entender, cuidar dela e poder ela poder também entender minha irmã, porque ela não tinha essa questão com minha irmã. Então assim, ela começou a entender minha irmã, entender ela, sabe? Esse entendimento foi muito massa delas duas. Minha mãe era minha parceira, minha mãe era minha amiga, minha mãe era meu eixo, assim, de cuidar. Eu cuidava dela, ela cuidava de mim, né? Minha mãe, até hoje, assim, às vezes bate aquela saudade, não uma saudade de tristeza, mas uma saudade gostosa, assim, ô mamãe, de ter você chamar mamãe. E outra coisa que ela sempre falava, ela tem 6 filhos, ela sempre falava assim, filha, eu tenho 6 filhos. Aí eu falei assim, eu sei, mãe, que você tem 6 filhos, mas ela sempre falava assim, ó, quem é essa aqui? Eu falei assim, sou eu, né, mãe? Eu falei assim, você é diferente de todos eles. Porque ela disse que eu era diferente, eu não lidava com todo mundo, a minha essência, eu não guardava muita coisa no coração, eu sempre fui muito agregadora, sempre fui muito acolhedora. Eu não tinha essa coisa de ficar muito de mimimi, eu fazia logo as coisas. Tanto que ela me chamava minha guerreira. A minha vida toda, minha mãe sempre me chamava de guerreira. Você é minha guerreira, você é a minha luz, sabe? Minha mãe depositava muita coisa em mim.
E por muitas vezes eu achava assim, poxa, que responsabilidade, entende? Mas assim, eu fazia tudo o que eu podia fazer para ela poder ela ficar bem.